nobili napolitani, ou seja, das famílias nobres e intituladas de Nápoles, atribuídas à sede de Nápoles, ao livro de ouro napolitano. Família Villani. Alguns brasões de armas. A mais antiga truncada de prata e azul, depois truncada na primeira de prata a cabeça de um leão de azul e no segundo azul a pata de um leão de prata, e novamente truncada na primeira de prata a cabeça de um leão azul e na segunda azul a pata de um leão de prata, com uma faixa de ouro na partição, e finalmente de azul para o carvalho arrancada do verde, com a faixa de travessia vermelha, para a cabeça de ouro, com um montante de 6 picos de tornante verde, com uma cruz vermelha. A família Villani é originária da cidade de Cava de Tirene, onde provavelmente veio da cidade de Amalfi, alguma cidade toscana, talvez Florença ou Pisa. Naquela época, século XI, em contato por razões de tráfico comercial com nossas mais antigas repúblicas marítimas. Já no século XIII, em 1208, obteve a investidura de um feudo de Ágilo, perto de Castel San Giorgio. No entanto, as memórias mais antigas da família parecem derivar da Suíça, e mais precisamente de Genebra, onde temos memórias deles desde 932, como é relatado em um manuscrito no Mosteiro dos Padres Ligurini e de Liceto. Mesmo em seu trabalho Famílias Milaneses Notáveis, o historiador Felice Calvi escreve que os historiadores datam do século IV d.C. a origem dos Villanes de Milão, e que Bernardino Corio, em sua história falando de Ambrose, afirma que aqui o seco atraiu pessoas de 4 parentescos romanos, ou seja, Graci, Villani, Matrigni e Muciani, de quem as famílias nestas cidades são descendentes de muitos homens nobres. Obviamente, as notícias se perdem com o tempo na história. Os Villani estão, portanto, entre nobres de Milão, mas também de Lodi, Pádua, Pisa, Siena, Pistoia e Florença, nobres na Suíça e nobres além dos Alpes, onde há notícias de Pietro Villani, provençal, recebeu o salário de cavaleiro e que os Villanes flamengos colocaram em torno de suas armas o lema Villain sans reproche, lema também usado pelos Villanes de Nápoles, traduzindo para impertinente sem censura. A família da cidade de origem, a partir do século XV, foi dividida em 2 troncos. Uma foi transplantado para a antiga cidade de Nogueira e a outra em São Severino, hoje Mercado de São Severino, de onde ramificou-se ainda mais uma parte. Se estabeleceu na cidade de Nápoles, onde foi agregada ao patrício da sede de Montanha, já a partir de meados dos anos de 1500. Após a supressão dos assentos, foi atribuído ao livro de ouro napolitano, em 1851, outra parte na mesma cidade de Nogueira. Em Nápoles, os membros da família ocuparam altos cargos do judiciário, e Dom Filippo Villani foi escolhido por
Fernando de Bourbon para estabelecer o colégio de advogados e constituí-los censores de toda a classe de professores jurídicos. Pena 6. Entre os mais credenciados para o sentido, doutrina e prudência. A família recebeu inúmeros títulos e possui tantos feudos. O primeiro de ordem cronológica, o já mencionado feudo de Ágilo, qual obtiveram o título de barão. O último a possuir esse título foi Teodósia, sobrinha de Nicola, presidente da Câmara Real. E também foram barões Saranado e Baronice, Lanzeira, Toleiro, Campo Manfoli, Battiferamo. Foram condecorados pelo Duque Gilberto Pio de Saboia em abril de 1747, o título de barões de Bacari. E no território de Piedemonte, eles obtiveram o Marquês de Pola, em 1591. Eles foram finalmente condecorados com os títulos de duque nos feudos de Ancino e Sago. Na cidade de Nogueira, a família sempre foi parte integral da história da própria cidade. Seus filhos sempre foram chamados de magníficos e senhores, sempre fazendo parte da patrícia local, muitas vezes ocupando cargos políticos, tornando-se prefeitos e administradores. Rico era a presença de religiosos, entre os quais nos lembram de Ângelo, doutor de ambas as leis, filho de Sábado, arquidiácono, canônica e oficial sinodal. Reverendo Dom Gaetano, do magnífico Giuseppe e reverendo Nicolo e Felice, do magnífico Décio, da vila de San Clemente. O arquidiácono Giovanni Battista Villani, que ocupou a cadeira episcopal por 3 anos a partir de 1806, na ausência do bispo, e outros sacerdotes e homens piedosos que governaram por séculos as paróquias das várias universidades, dando quase uma marca familiar à vida religiosa da cidade, dentre muitos outros. Ainda hoje, quando falamos sobre os personagens que deram prestígio a Nápoles e ao reino de Nápoles, a família Villani é lembrada em conferências que têm como tema a história e a heráldica.